As 4 pessoas de roupa laranja no bote são supostamente os astronautas da Artemis II, que orbitaram a Lua e voltaram à Terra. Esse vídeo foi uma transmissão ao vivo. Ele foi divulgado pelo canal oficial da NASA. Os astronautas viajaram mais de 1 milhão de quilômetros no espaço por 10 dias. Voltaram à Terra numa velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Na reentrada, enfrentaram temperaturas do inferno. Tudo podia acabar em poucos segundos. Uma pequena inclinação da cápsula fora do lugar e todos estariam mortos. A desaceleração épica provocou pressões que eles nunca sentiram no corpo. Mas claro, no final foi perfeito. Eles conseguiram. Os helicópteros chegam para resgatar os novos heróis da humanidade. Essa é a narrativa oficial, mas a realidade é bem diferente da narrativa oficial. Existe um erro nessa suposta transmissão ao vivo que evidencia a farsa de Artemis II. Perceberam? Mais uma vez. Esse é o cara do helicóptero conectando o astronauta para levá-lo embora. Menos de um segundo depois, o astronauta está a 10 metros no ar. Lembre-se, isso foi uma transmissão ao vivo que todos podem ver no canal do YouTube da NASA. O que você acabou de assistir é simplesmente inacreditável. Numa fração de segundo, ser alçado a mais de 10 metros por um helicóptero não é uma experiência nada agradável. Na verdade, é mortal. A transmissão não foi ao vivo, como a NASA diz, mas sim uma transmissão gravada e editada. A farsa de Artemis II só está começando. Tudo começou com um vídeo de excelente qualidade dentro da cápsula Orion. É surpreendente como o vídeo dentro da cápsula Orion é de alta qualidade, a milhares de quilômetros da Terra, enquanto que, na própria Terra, depois da reentrada, o vídeo parece ter sido feito com uma TechPix. Enquanto isso, a Sala Europeia de Controle de Voo tem vários funcionários observando atentamente a sala de controle americana da missão Artemis. Por qual motivo, não faço a mínima ideia. Uma coisa notei, tem gente rindo e bebendo nesse suposto local de trabalho. O local de pouso da Artemis, assim como das Apollos, é deliberadamente escolhido para ser remoto. Existe uma inconsistência de como a NASA originalmente descreveu a trajetória de pouso e o que realmente vemos. Inicialmente, todos os diagramas mostraram uma reentrada atmosférica vinda do norte.
Até mesmo a emissora CBS publicou um gráfico dessa reentrada ao norte no dia do desembarque. Tudo isso contradiz o relatório oficial da NASA, segundo o qual a Orion reentrou na direção da Austrália, um caminho do sul. Antes de entrar na atmosfera densa, a câmera a bordo falhou, convenientemente. Barcos chegaram depois de 12 minutos. Mas em vez de agir imediatamente, depois de inspecionar visualmente a cápsula, eles se afastaram e formaram um aglomerado que parecia mais uma equipe de filmagem no local. 40 minutos após o splashdown, eles se aproximaram da espaçonave para abrir a escotilha e entrar nela. São 8 pessoas a bordo, usando calças militares e camisetas pretas. Eles abriram a escotilha da espaçonave Das 8 pessoas, restam apenas 3. A questão é, para onde foram as outras 5 pessoas? Elas entraram na espaçonave. Uau! 5 homens adultos entraram num cubículo que mal cabia 4 atornautas da Artemis II. Agora temos 9 pessoas dentro dessa pequena geringonça. Eu até perguntei para a inteligência artificial do Google. 9 pessoas conseguem entrar na cápsula Orion? A inteligência artificial respondeu: não. O volume da cápsula é ainda inferior a 9 metros cúbicos. Mesmo 5 pessoas estariam apertadas nesse espaço tão pequeno. Encaixar 9 pessoas, 5 marinheiros e 4 astronautas nesse espaço deixaria menos de 1 metro cúbico por pessoa. Algo ainda mais absurdo aconteceu. A cápsula foi descuidadamente deixada em alto mar e com a escotilha aberta. Negligência absurda. Esses caras são realmente socorristas ou na verdade eles são atores? Todos os 4 atornautas saíram da cápsula. Em seguida, os supostos astronautas foram levantados um por helicópteros que voavam nas proximidades. Esse método de resgate é tão arcaico e arriscado que até mesmo o comentarista da transmissão falou que eles poderiam ter usado só um barco. O comentarista da live não entende. Tudo isso é uma farsa. Essa filmagem é para encenar imagens heróicas. Enganar o gado. Na coletiva de imprensa, ao comentar sobre a Terra vista do espaço, a atornauta Christina Koch esquece de mencionar as estrelas. So, when we saw Tiny Earth, people asked our crew what impressions we had. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Alguém provavelmente falou no ponto em seu ouvido sobre o erro que ela acabou de cometer.
Uh-oh. So, O silêncio que segue é ensurdecedor. Aliás, o próprio nome Christina H. Koch é um trocadilho blasfemo. Christ in a H. O resto, vocês falam. Numa transmissão ao vivo a caminho da Lua, o contato na Terra diz: dá joinha se estiver feliz com isso. Logo depois dessa fala, o atornauta imediatamente faz o joinha. And we have adjusted the fan speed. We'll take a thumbs up if you're happy with it. Ora, deveria existir pelo menos 2 segundos de delay entre a fala do contato na Terra e a reação do atornauta. Alguém vai dizer que foi só uma grande coincidência. Curiosamente, essa suposta grande coincidência aconteceu mais uma vez. O contato na Terra fala: copiou? Dá joinha. Logo depois, todos os atornautas fazem o sinal de joinha, como se não houvesse qualquer delay na transmissão. Copy, thumbs up. De fato, não existe delay em um estúdio de filmagem. 10 dias de estresse. Dez dias de trabalho duro. 10 dias sem água quente e sem banho. Essas pessoas não parecem que acabaram de chegar de uma viagem de quase 1 milhão de quilômetros no espaço profundo. A farsa de Ártemis só está começando. Eu quero agradecer a todos que compraram o livro da farsa. Muito obrigado, vocês são sensacionais. E quem ainda não comprou, aproveite, porque o estoque é limitado. Vai ter uma hora que eu vou fechar as vendas e deve começar o processo de impressão. Compre logo, pois você garante o seu nome no livro, dedicatória exclusiva, tem opção colorido, tem opção preto e branco. Eu envio também para fora do país. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço e até mais.